Hablar, hablado. Aprender, aprendido. Beber, bebido. Você já ouviu falar sobre particípio? Particípio é um dos conteúdos que mais caem em vestibulares e até mesmo no Enem, e muita gente erra por bobeira. Então nesse vídeo eu vou te ensinar alguns truques para você reconhecer um particípio, saber o significado e aplicá-lo ali na frase. Tá curioso? Quer saber mais? Vamos! Particípio é uma forma verbal da ação já concluída. Ela não vai se relacionar diretamente com pessoa ou tempo, tem uma forma fixa. Claro que você aplicando em frase e com tempos verbais vai modificar ali o sentido da frase. E o particípio também assume uma função de adjetivo, mostrando uma qualidade. Por exemplo, verbos terminados em ar, como amar ou hablar, eu vou tirar ali o infinitivo, tirar o ar do infinitivo, do hablar ou do amar, e vou acrescentar a terminação ado. Então o verbo amar vai ficar amado, o verbo hablar vai ficar hablado. Ah, beleza, é assim com verbos terminados em ar? Sim. Com todos? Não, com verbos regulares. O que são verbos regulares? São verbos que se comportam de acordo com determinada regra. Então, se alguém falar para você, olha, esse verbo é regular, você vai tirar o ar e vai adicionar ado. Ah, mas tem verbos que terminam em er ou em ir. O que você vai fazer? Verbos terminados em er, como aprender, comer, você vai tirar o er e vai acrescentar o ido. Aprendido, comido. E verbos terminados em ir? Também tira o ir e acrescenta o ido. Beber, bebido. Assim, simples assim. Então, em geral, verbos terminados em ar, mudo para ado. Verbos em ir ou ir, acrescento ido. Ah, mas tem verbos que são irregulares, você mesmo disse. O que são verbos irregulares? São verbos que não vão se comportar segundo a regra, segundo o que é esperado. E para saber deles, você precisa conhecer cada um desses verbos. Eu sei que dá um trabalhão no começo, mas são pouquinhos. A maior parte dos verbos são verbos regulares. E agora eu vou passar para vocês a ação concluída, o adjetivo, enfim, o particípio dos verbos irregulares mais frequentes. Vamos nessa? Olha lá, igual no português, a ação do verbo abrir no português é aberto e no espanhol abierto. Então eu não tirei o abrir, não tirei o i e coloquei abrido. Não, é aberto. Por isso que ele é irregular. Se você acertou abrir, aberto, como seria o verbo cobrir? Isso aí, cubierto, muito bem. E o verbo escrever, com ir no final, escrever. Quer pensar um pouquinho? É igual no português, escrito, ok? Mostrando que ele é irregular. Esse verbo aqui é legal. O verbo fazer no português é o hacer no espanhol. Como que é fazer ação concluída no português? Feito, né? O verbo hacer, que é o fazer no espanhol, a ação concluída é hecho, muito bem. Se eu precisava imprimir alguns documentos, alguns trabalhos, como eu digo a ação concluída do verbo imprimir? Igualzinho em português. Impresso e não imprimido. E o verbo poner, que é o verbo pôr no espanhol. Como é a ação concluída do verbo poner? Puesto. Outros verbos que vão ter a mesma terminação vão ser conjugados da mesma forma. Pense no verbo propor, dispor, contrapor, todos eles vão terminar com puesto. Contrapuesto, dispuesto, entre outras. O verbo quebrar no espanhol é romper. E como que é a ação concluída de romper? É rompido? Não, esse é um dos mais diferentes. Roto, algo que foi quebrado está roto. E aí vocês conseguem ver a aplicação no adjetivo. A ação de estar quebrado, aquele objeto está roto. E ver, como é em português? É assim também no espanhol. Visto e não vido, ok? E para terminar a lista dos particípios irregulares, eu vou passar para vocês o verbo volver, que é o voltar. Pensem um pouquinho como que é a irregularidade dele e como que fica ali ele no particípio. Vuelto, muito bem, esse foi um pouquinho mais difícil. Gostaram desse conteúdo? Foi muita coisa, né? Vamos fazer uma revisãozinha só para ficar gravado e vocês não esquecerem mais? Particípio é ação concluída e pode funcionar também como um adjetivo. Quando eu digo, por exemplo, que algo está quebrado. Viram que eu coloquei uma qualidade.
Quando eu utilizo esse particípio, eu mostro que a ação está concluída, e aí, quando os verbos forem terminados em ar, eu tiro o ar e acrescento o ado. Amar vira amado, hablar vira hablado. Verbos terminados em er ou ir, eu tiro o er e tiro o ir e acrescento o ido. Beber, bebido. Partir, partido. Comer, comido. E aí nós temos alguns verbos irregulares, como o verbo ver, que vai ser visto, o verbo abrir, que vai ser abierto, e o verbo romper, que vai ser roto. E aí, tem algum verbo irregular que eu esqueci de falar nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Se você quer mais vídeos como esse, não deixe de me seguir nas redes sociais para ficar sempre atualizado e não perder nenhuma das próximas dicas. É isso, senhores. Muitíssimas gracias. Vale e adiós.